Então, estamos gravando. Então, vamos lá, gente. Dúvidas sobre o tópico 4, aquele que a gente começou na aula passada, moeda e sistema monetário. Ou seja, dúvidas sobre a aula passada. Não, então, eu vou tentar terminar o tópico 4 hoje, e talvez termine até antes do fim da aula. Vou deixar para verificar se as pessoas têm dúvidas sobre lista ou outros tópicos no fim da aula. Então, vamos avançar aqui com o tópico 4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como fiz em outras aulas, eu vou clicar aqui, PDF no website, notas, tópico 4. Nós estamos, então, nesse aqui, moeda e inflação, né? Aqui está um pouco grande demais, ficou pequeno demais. Vamos ver se assim, acho que é assim, na verdade, 200% acho que é o ideal aqui, esse 200%. Não é o tópico 4, desculpe, nós estamos no tópico 3, moeda e sistema monetário, eu vi o tópico 4 aqui, né? Então, a última aula a gente estava discutindo o tópico 3, desculpe. Abrir com... Não, desculpe, abrir. Perdão, senhores, pela confusão de tópicos. Isso, nós tínhamos chegado até aqui. Tá? De novo, com 200%. E, conforme os senhores devem estar lembrados, quando a gente foi entrar nessa sessão Sistema da Reserva Federal, eu fechei a aula passada discutindo uma mudança recente na legislação do Brasil, e o Banco Central ganhou a independência. Isso é algo que vem de fevereiro, aconteceu em fevereiro deste ano. Para quem quiser, possivelmente, os senhores que estão presentes aqui estavam presentes na aula passada, mas, de toda forma, se alguém quiser depois consultar, pode ir naquele link que ali está. E, como eu mencionei, o conteúdo das notas de aula não cobre as novidades mencionadas naquele site, no site do Banco Central, página cujo link vocês têm disponível no chat. Então, a gente vai falar aqui de como funciona a Reserva Federal, que é o Banco Central meio equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos, como funcionava o Banco Central do Brasil, e depois dizer o que mudou, levando em conta a mudança na legislação que ocorreu em fevereiro deste ano. Então, o título da sessão, o sistema, no livro tem sistema da Reserva Federal, fala da Reserva Federal Americana, e aqui também as nossas adaptações, que, como já disse, vamos discutir também o funcionamento do Banco Central do Brasil. Então, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. E o que é um Banco Central? O Banco Central é a instituição encarregada de supervisionar o sistema bancário e controlar a quantidade de moeda na economia. Eu até diria, o principal dessas duas, veja, supervisionar o sistema bancário e controlar a quantidade de moeda na economia, o principal seria o segundo, na definição clássica de Banco Central. Pode até imaginar uma situação no qual uma organização, uma entidade, exerce a função de controlar a quantidade de moeda na economia, que seria o Banco Central, e tem uma outra entidade encarregada da supervisão do sistema bancário. Tá? Por exemplo, no caso do Brasil, Reserva Federal, no caso do Brasil e Estados Unidos, o Banco Central do Brasil e a Reserva Federal exercem as duas funções. E uma função importante de um Banco Central chama que ele é o emprestador de última instância. Isso quer dizer o seguinte, um banco, quando ele precisa de dinheiro por problemas de liquidez, ele pode pegar recursos emprestados junto ao Banco Central. O que isso você quer dizer, Alexandre? Problema de liquidez? Quer dizer que o banco quebrou? Não, isso não é verdade, não. Imagina o seguinte, para não haver dúvida. Vamos pensar que nós estamos no mundo pré-pandemia. Eu fui dar aula na UFRJ e quando eu estava nesse horário, 18h30, 20h10, e quando eu estava saindo da aula, alguma coisa aconteceu, descobri que terminou a aula, perdi minha carteira. Tá? Vamos fazer de quando está na sala de aula. Perdi minha carteira, não estou achando meus telefones celular para ligar para algum conhecido e pedir para mim pegar, ou
me ajudar de alguma forma. Então, aí como é que eu faço para voltar para casa? Aí eu olho, por exemplo, Esther, seu professor perdeu a carteira, não sei o que aconteceu, estou desesperado, eu tenho que ir correndo para casa, não estou achando meu celular, para ligar para os bancos, para bloquear cartão. Você, por favor, poderia generosamente me emprestar R$ 5 para eu pegar um ônibus? A Esther ia olhar para mim, o Alexandre é uma pessoa falida, sem dinheiro, será que ele não tem dinheiro para me pagar na próxima aula? O que você acha, Esther? Esther, você está aí? Oi, estou aqui. Aqui. Então, assim, se nessa situação hipotética que eu descrevi, você acharia que o seu professor está absolutamente inadimplente? Supõe que você até presenciou ele desesperado, metendo a mão no bolso, na mala, na mochila, meu Deus, na pasta, procurando a carteira, o celular. Você vai olhar, não, realmente, alguma coisa que ele perdeu, foi roubado a carteira, não é isso? Aí você talvez se dispusesse, como essa pessoa não é uma pessoa inadimplente, vou emprestar aqui R$ 5 para ele e ele vai me pagar na próxima aula. Então, veja bem, essa situação hipotética que eu escrevi seria uma situação emergencial que aconteceu por conta de algum imprevisto, ou então até por poder ter me enganado. Eu ter saído de casa com, por exemplo, como é que eu não tenho hábito de levar carteira só com os documentos, né, de hábito de sair de casa só com o dinheiro da passagem. Fui para a universidade e quando cheguei, pensei que tinha R$ 10, só saí com R$ 5. Gastei os R$ 5 na passageira e não tenho dinheiro para passar de volta, alguma coisa assim. Não, veja bem, isso é uma situação absolutamente distinta da situação de alguém que está pendurado, por exemplo, no cheque especial, no cartão de crédito, que vem há anos ou há meses gastando muito mais do que a sua renda, né? Uma pessoa que está com as finanças completamente desorganizadas. Então, o ponto é que esse exemplo hipotético que eu coloquei mostra que até pessoas que são financeiramente organizadas podem se defrontar com algum problema temporário de liquidez, um imprevisto. É uma coisa para um banco. Você pode ter um banco muito sólido, extremamente sólido, mas que um dia ele se dá conta que, por exemplo, emprestou dinheiro demais ou comprou muitos títulos públicos, que ele pensou que tinha mais reservas no Banco Central, ou achou que ia receber depósito e não recebeu tantos depósitos quanto ele imaginava que ia receber, que se for pensar, olha quão complexo é uma operação no banco. Gente depositando dinheiro, gente fazendo saque, não só pessoalmente, né, fazendo transação pela internet, passando cheque, gente pagando contas, tá? Gente pedindo empréstimo, gente pagando empréstimo. Pode acontecer que um dia, e o ponto importante, nenhum banco quer deixar dinheiro parado na conta corrente, né? Ou, desculpa, parado sem emprestar. Então, acaba que eles têm que deixar algum dinheiro parado no caixa, para fazer frente nos cofres, para fazer frente aos saques, mas pode acontecer um dia de um banco absolutamente sólido se dar conta de que ele, por exemplo, emprestou dinheiro demais ou comprou títulos públicos em excesso. Então, esse banco, nessa situação, ele poderia bater na porta do Banco Central, pode, isso acontece no mundo inteiro, e pedir dinheiro emprestado. Então, o Banco Central é o prestador de uma instância por isso. Porque, normalmente, antes do banco bater no Banco Central, ele tem outros caminhos, quando ele se dá conta de dinheiro. Ele pode, por exemplo, vender títulos públicos que ele tenha, ele pode pedir dinheiro chamado interbancário, tem um chamado CDI, Certificado de Depósito Interbancário, são empréstimos entre os bancos, tá? Mas, em algum momento, ele pode, inclusive, se isso tudo não resolver, ele procurar um Banco Central e pedir dinheiro emprestado, por exemplo, pelo prazo de um dia, uma semana, um mês. Tá? E é algo absolutamente normal. Não quer dizer que o banco que está socorrendo, está batendo na porta do Banco Central está quebrado. Não, isso não é verdade. Tá? Bom, então, e por que essa função? Então, o Banco Central exerce a função de emprestador de última instância. É o último lugar que o banco bate quando ele está precisando de um banco, como o Banco do Brasil, o Bradesco vai bater, a última porta que ele vai bater quando estiver precisando de dinheiro. E por que essa função é importante? Porque ela dá estabilidade para o sistema financeiro. Porque se toda vez que um banco tivesse uma necessidade temporária de recursos, ele não tivesse e não existisse Banco Central, o banco quebrasse, haveria muita quebradeira de banco. E o sistema financeiro talvez não fosse tão sólido, tá? Ou tão desenvolvido como ele é. Então, o fato do Banco Central exercer essa função contribui para o bom funcionamento do sistema financeiro. Bom, então, nessa penúltima bolota aqui, eu dou alguns exemplos de bancos centrais.
como já falamos, o Fed, Estados Unidos, Banco da Inglaterra. Então o Banco do Brasil é Banco Central, não. O Banco Central do Reino Unido se chama Banco da Inglaterra. O Banco do Japão também é o Banco Central do Japão. O Banco Central Europeu é o Banco Central da União Europeia. E o Banco Central do Brasil. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então vamos falar. Uma curiosidade, aconteceu alguma coisa hoje que os professores não vão dar aula? Ou foi um dia diferente? Professor, eu acredito que seja por causa do fim de ano, assim, muita gente deve ter viajado por conta do Natal. Eu acho que deve ter sido isso. É que só tem 5, sempre tem mais, viu? Só tem 5, não, 4 alunos. Bom, quem quiser pode, os que não estiverem presentes poderão depois pegar no YouTube, né? Vamos seguir em frente com o nosso trabalho. Então tem a gente vai ser bullet item aqui, que quer dizer que nós vamos falar especificamente da Reserva Federal. Está aqui na seção. Ele foi criado em 1913. Talvez eu devesse ter colocado, foi criada, né? Pois Reserva Federal é feminino, né? Mas a gente fala o Fed, deveria falar a Fed, né? Mas não sei, a gente fala aqui no rosto o Fed. Né? Tá? Inclusive, eu acho que eu falei já hoje o Fed, né? Mas deveria ser a Fed, porque é a Reserva Federal. Mas eu estou acostumado, os economistas corretamente se referem ao Fed. E usa a expressão aqui no Brasil, o Fed. Estados Unidos não tem essa diferença, né? Na língua inglesa não tem essa diferença de masculino e feminino. Bom, dito isso, então o fato é que o Fed foi criado, a Fed foi criada em 1913, após uma séria crise bancária que ocorreu em 1907. Em 1907 ocorreu uma crise bancária séria, fechamento de bancos, corridas bancárias. Em resposta a essa crise, foi criado então o sistema da Reserva Federal, para tentar aumentar, justamente para ter uma instituição que atuasse como prestador de última instância também. E o que acontece nos Estados Unidos é que o presidente do país, atualmente é o senhor Joe Biden, indica o presidente do Fed para um mandato de 4 anos. E os 2 mandatos não se iniciam, o da presidente dos Estados Unidos também de 4 anos, os 2 mandatos não se iniciam na mesma data. Então, cada presidente dos Estados Unidos vai precisar conviver pelo menos alguns anos com o presidente da Reserva Federal, foi nomeado pelo seu antecessor. Conforme a gente discutiu na aula passada, o Brasil adotou um sistema similar. O Fed é administrado pelo seu Conselho de Governadores, que é a minha tradução literal para a expressão Board of Governors, ou talvez seja a própria tradução que tem no manual do MEN, que agora eu não lembro, mas é uma tradução literal, Conselho de Governadores. Seria melhor Conselho de Administração, eu acho, mas é como está no livro texto, é a tradução literal, Conselho de Governadores. Então você pode interpretar o seguinte, esse Conselho de Governadores é o equivalente ao Conselho de Administração do Fed. E, além do presidente, há 6 membros indicados pelo presidente da República para mandatos de 14 anos. Tá? Então, o presidente Fed, um mandato de 4 anos, os integrantes do Board of Governors de 14 anos. Existe algo chamado Comissão Federal do Mercado Aberto, Federal Open Market Committee, que é composta pelos governadores, ou seja, pelos presidentes das reservas federais. O que isso quer dizer? É que o Fed é um sistema, existem regionais. Tem, na verdade, Minnesota, lá existia a Reserva Federal de Minneapolis, ou seja, seria a unidade do Banco Central em Minneapolis. Então, tem São Francisco, tem uma, Atlanta tem uma, St. Louis tem também, São Francisco, Atlanta, Nova York, tá? Então, mas não são em todas as grandes cidades, não tem em uma por estado, não chega a 50. Agora eu me lembro exatamente. Até que 5 dos 12 presidentes dos bancos regionais. Então, são 12 unidades regionais. Compostos pelos... Perdão, agora eu falei errado. Eu falei composto pelos governadores, eu falei que os governadores eram os presidentes das regionais. Não, os governadores são membros daquele Board of Governors. Então, a Comissão Federal de Mercado... Então, o governador não é a mesma coisa que o presidente de uma regional. Acho que eu tinha falado que o governador era o presidente de uma regional, falei errado, peço desculpas, são coisas distintas. O governador seria uma espécie de conselheiro. Então, a Comissão Federal do Mercado Aberto ela é composta pelos governadores e por 5 dos 12 presidentes dos bancos regionais. Então, basicamente, essa Comissão Federal do Mercado Aberto vai definir como vai ser feita a chamada política monetária, ou seja, gestão da quantidade de moeda e da taxa de juros pela Reserva Federal. Bom, e o BCB,
Banco Central do Brasil. Conforme a gente ia falar na aula passada, hoje tem um sistema similar, mas vamos falar rapidamente sobre esse tópico aqui, para a gente ver um pouco da história e como era até recentemente. Então, o Banco Central do Brasil ele foi criado até em 31 de 12 de 1964. Então, antes disso, não existia Banco Central no Brasil. Existia algo chamado SUMOC, Superintendência da Moeda de Crédito. O Banco do Brasil exerceu algumas funções típicas do Banco Central. E era uma coisa caótica. E continuou caótica por muito tempo. As coisas só foram realmente, ou seja, o relacionamento do Banco Central com o Tesouro Nacional, com o Banco do Brasil, não era um relacionamento típico de um Banco Central de país desenvolvido, por isso, uma das razões de nós termos a inflação, isso só foi ser equacionado na época do Plano Real. Antes e depois, a reforma monetária do Plano Real ocorreu em 1º de julho de 1994, mas antes disso, o Plano Real não foi algo que aconteceu somente no dia 1º de julho. Ele foi só a intenção do moeda. Várias medidas de ajuste fiscal e outras reformas de instituições antes da reforma monetária e nos anos que se seguiram. Então, durante esse período, algumas coisas mudaram e, inclusive, uma das coisas que acabou aqui no livro eu até falei, da Miriam Leitão, como é que é o nome? Saga Brasileira, se não falha a memória, a luta de um povo pela sua moeda, ela descreve como era o relacionamento do Banco Central com o Tesouro, com o ministro da Fazenda, era um caos. Basicamente, o ministro da Fazenda mandava o Banco Central gastar dinheiro, porque o Banco Central financiava abertamente, direto, toda hora, o Tesouro, o governo. Isso não deve acontecer. O Banco Central, ou seja, não deve funcionar como um agente para alguém com um encargo, uma função de financiar o Tesouro Nacional. Por quê? Porque quando isso acontece, o que acontece? Quando isso começa a acontecer, a provável consequência dessa prática é a inflação mais à frente. Então, uma das coisas que estava por trás do processo inflacionário brasileiro eram as relações absolutamente confusas. Ou seja, não havia uma separação entre uma boa separação entre Banco Central e Tesouro e as outras unidades do governo. E no caso do Brasil, tinha um outro problema. Tinha os chamados bancos estaduais. Cada estado tinha um banco na prática. Existe o Banespa, que era o de São Paulo, o Banespa, que era do Rio de Janeiro, até hoje existe o Banco do Sul. E o que acontecia? Os governos do estado usavam aqueles bancos para se financiar. O que acontecia é o seguinte: o governo do estado emitia títulos e quem comprava os títulos da dívida do estado? O próprio banco do estado. Aí, daqui a pouco, o banco estava quebrado. Aí, qual era a solução? O Banco Central socorria. Como? Emitindo moeda. Isso gerava inflação. Inclusive, tem mais de um texto que eu já vi, que em algum momento, um ex-governador de São Paulo, para não dizer o nome, teria dito o seguinte: teve uma eleição, o candidato indicado por ele ganhou, então o sujeito teria feito a seguinte declaração: quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Talvez isso está em mais de um momento, e pelo que talvez o sujeito não tenha falado isso, mas foi uma boa descrição do que aconteceu. Lembro que uma vez na minha vida eu fui olhar o balanço do Banespa ali na década de 90, ativo do Banespa, coisa assim, 70%, 80% títulos da dívida do Estado de São Paulo. Tá? Bom, então, isso aqui mudou. Eu digo que o presidente da República... desculpa. Aqui você tem, nesse website, algumas informações sobre a estrutura do... Ele teria 8 diretorias, acho que isso, pelo que a gente falou na aula passada, acho que saiu 9, contando o presidente. Então, acho que a estrutura é a mesma, até porque essa informação de julho de 2021 é posterior à independência, que foi promulgada em fevereiro de 2021. Tá? E o que eu disse, o presidente da República pode destituir o presidente do Banco Central a qualquer momento. O novo presidente precisará ser aprovado pelo Senado. Não é mais assim. Então, aí nas notas de aula, senhores, façam isso. Isso aqui é uma das coisas que mudou. Tá? Não é mais assim. Isso foi uma coisa positiva. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu me lembro que uma vez, em 2014, tivemos uma eleição presidencial. Então o presidente Dilma Rousseff foi reeleita. Aí, em algum momento, ali em 2015,
de vez em quando, essas autoridades, presidente do Banco Central, diretor do Banco Central, ministro, chefe da polícia, diretor da Polícia Federal, essas pessoas são chamadas a depor no Congresso, seja na Câmara ou no Senado. Então, uma vez eu estava vendo o depoimento, esqueci, Alexandre Tombini, mesmo nome, primeiro, se não fala memória, o primeiro nome é Alexandre, o sobrenome Tombini. O senhor Alexandre Tombini era presidente do Banco Central, foi presidente durante o mandato o primeiro e segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, ele era presidente do Banco Central, e nessa depoimento, sabatina, acho que a palavra não é sabatina, acho que seria depois, sabatina é quando a pessoa está para ser nomeada, só, se não falha a memória. Então, assim, nesse dia que ele estava no Senado prestando esclarecimentos, um dos senadores da oposição descascou o sujeito, falou, olha só, essa ata aqui, depois eu vou falar, reunião Copom, até já vi aqui, mas assim, é um documento oficial que o Banco Central diz. Você, antes da eleição, ali, essa ata de setembro, a eleição foi em outubro, quem lê a ata, vocês estão dizendo que está tudo bem. Aí, quando vem a ata de novembro, vocês dizem que está tudo ruim. Então, o que eu estou vendo aqui é que o Banco Central estava a serviço da reeleição da candidata, né? Aí eu fiquei procurando, que aquilo era um vídeo que foi colocado, estava no YouTube, pela assessoria do senador em questão. Quem quiser, Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. Eu fiquei procurando, a assessoria dele só colocou o sujeito perguntando, não colocou a resposta do presidente, mas eu fui lá, olhei, fui lá olhando, e já estavam discutindo na imprensa, o Banco Central mudou completamente a postura depois da eleição. Então, isso idealmente não deveria acontecer, não. O Banco Central não deveria ajustar a sua política, as suas ações ao calendário eleitoral. Mas na hora que o presidente do Banco Central pode ser trocado a qualquer momento pelo presidente da República, a chance disso acontecer, do presidente do Banco Central ajustar a política do banco à conveniência do presidente da República é muito grande, né? Não é porque as pessoas são que só esse pessoal é sujeito de um grupo político ou do outro grupo, deste grupo político A ou B, não são corretos. Não, isso é um problema do governo, independentemente do posicionamento ideológico, da história pretérita de vida, da pessoa ser honesta ou não. A tendência de quem está no governo de querer mais poder e colocar a estrutura do Estado a serviço da sua conveniência política é muito grande. É por isso que a gente tem que ter instituições de controle. Deixa eu ver uma coisa aqui. Inclusive, tem uma citação que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, do senhor James Madison, que foi um dos fundadores, pais fundadores. Found father, a tradução literal seria pai fundador. O professor traduzir como fundador da República dos Estados Unidos. E o James Madison foi o terceiro ou quarto presidente do país. Permita-me aqui, peraí. Washington, Adams II, Jefferson III, Madison. Madison foi o quarto presidente dos Estados Unidos e é tido como pai da Constituição americana, aquela que está em vigor até hoje. Num texto chamado Artigo Federalista 51, depois que a gente tiver interesse, no final da aula me pergunta sobre o que são esses ensaios federalistas ou artigos federalistas, ele falou o seguinte: se os homens fossem anjos, seria desnecessário haver um governo. Pura verdade, né? Se todos nós fôssemos criaturas angelicais, nós não precisaríamos de governo, nós faríamos o que é certo, correto, moral, sem precisar de um governo em volta da gente, ou controlando, ou tentando nos coagir a fazer isso ou aquilo. Aí ele ia para a segunda, mas ele continua. Se os anjos governassem os homens, seria desnecessário impor controles externos ou internos ao governo. Então, se o ser humano fosse uma criatura, se todos nós fôssemos anjos, não precisava de governo. E se nós conseguimos constituir um governo de anjos, nós não precisaríamos que esse governo tivesse controle. O problema é que
são criaturas imperfeitas que vão assumir o governo, e não precisam de controles, limitações, senão o que vai acontecer é que a pessoa vai usar aquilo lá de forma absolutamente ilimitada para a sua própria conveniência. Não vai dizer que todo mundo vai fazer, mas a chance é grande, né? Muito grande. Bom, então, agora a possibilidade de, agora para alguém utilizar o Banco Central para a sua conveniência política, agora isso está mais difícil. E para você tá falando, criticando o presidente Dilma, criticando o PT, deve ser, por exemplo, alguém que acho que errou muito nisso, foi o senhor Fernando Henrique Cardoso. O governo dele teve muitas reformas, difíceis, inclusive, privatização, tem muita oposição, isso foram várias privatizações, sempre tem oposição à privatização. A independência do Banco Central, que era relativamente mais simples, nunca se coçaram para fazer. Não sei por que não foi feito na época do governo, foram 2 mandatos, né, do presidente Fernando Henrique. Bom, deveria ter sido feito muito antes, né, ali no final do século passado. Bom, aí voltando aqui para as notas de aula. Então vamos falar do Copom, Comitê de Política Monetária, que é a nossa versão dessa Comissão Federal do Mercado Aberto norte-americana, aqui mencionada. Foi instituída em 20 de junho de 1996, como eu já falei, inspirada pela Federal Open Market Commission e organizações similares no Reino Unido, na zona do euro, composta pelo presidente e diretores do Banco Central. Além disso, alguns chefes de departamento, vamos lá, o Banco Central é presidente, diretorias e, em seguida, departamentos. Então, alguns chefes de departamento participam dessas reuniões do Copom, mas não têm direito a voto. Possivelmente, por exemplo, tem uma instituição um departamento chamado DEMAB, que é o Departamento de Mercado Aberto. Possivelmente, o chefe do DEMAB participa da reunião. Aí tem um outro departamento de Recursos Humanos, e talvez esse possivelmente não participa, né, das reuniões do Comitê de Política Monetária. Aqui, porque o Departamento de Mercado Aberto é quem vai conduzir as operações de mercado aberto, que é o principal instrumento de política monetária do Banco Central. E após cada reunião é divulgada a sua respectiva ata. A ata é um resumo daquilo que foi discutido na reunião. Então, eu tenho, para quem quiser ver, tem aqui a fonte. Originalmente eu peguei no site do Banco Central, mas depois o Banco Central ele tirou, mas eu consegui recuperar nesse site aqui, o Web Archive. Esqueci o Wayback Machine, eu acho que é um site que fica arquivando versões antigas de sites. Tá? E nós temos hoje no Brasil os chamados sistemas de meta de inflação, que é algo que foi criado, introduzido em 1999, quando o Armínio Fraga Neto virou presidente do Banco Central, e não foi invenção no Brasil. Já existia em outros países, cada vez mais tem um número cada vez maior de países que é seguindo o sistema de inflação, e o sistema de inflação tem sido muito bem sucedido no seguinte sentido. Dentre todos os países que adotaram o sistema de meta de inflação, nenhum voltou atrás, abandonou. Até hoje ainda não houve. Por exemplo, política cambial muito, muito comum acontecer o seguinte: um país adota uma política de câmbio fixo e daqui a pouco abandona a política de câmbio fixo. Exemplo, a Argentina, final do século passado, começo deste século, e dali em 2002, a Argentina tinha um regime de câmbio fixo, que já estava há alguns anos, ela abandonou. Então, é bastante comum países que fixam o câmbio, em algum momento, abandonarem a política de câmbio fixo. Então, nesse sentido, o sistema de meta-inflação tem sido bem sucedido. E por que ele tem sido bem sucedido? Segundo alguns autores, pelo menos das principais vantagens do sistema de inflação, primeiro, da transparência. Como é que funciona o sistema de meta de inflação? Essencialmente, só fechar isso aqui e dar uma olhada aqui. Google Brasil. Meta de inflação 2020. Acho que não sei se foi nessa turma que eu discuti, isso foi na outra. Tá? Então, por exemplo, tem uma notícia aqui relativamente recente da Agência Brasil, que é... Eu vou assumir que isso aqui está correto, tá? A Agência Brasil é a agência estatal de notícias, né? Quem quiser dar uma olhada. Então, vamos ver o que a Agência Brasil está falando. Aqui. Então,
Cadê aqui? De quando é isso? 20/12 de 2021, fica bem recém para o próximo ano. É isso. Então vamos lá. Quem for olhar essa notícia que eu coloquei, posso até trazer aqui. Perdão, desculpa. Antes de eu colocar, não sei, deixa eu botar. Então, assim, normalmente a meta de inflação funciona da seguinte forma: você define um centro, eu vou colocar assim, pi barra, para dizer que é a meta, e uma tolerância. Delta, para mais ou para menos. Então, aqui o banco, por exemplo, se não falha a memória, está em 3,5% para esse ano, com tolerância de 0,5%. Aí a gente confere ali na notícia. Então, ou seja, o delta é de 0,5%, a tolerância, e o chamado centro da meta de 3,5%. Aqui tudo percentagem, tá? Vamos conferir ali na notícia. Então, a gente olha aqui a notícia, a inflação ficou bem longe da meta. Não é a primeira vez que acontece no Brasil, infelizmente. Quer dizer, ainda não fechou o ano, mas vai ficar. No momento, parece que... Está dando para ver aqui, gente? Está dando para ver? Sim ou não? Tava dando para ver, agora sumiu. Sumiu? Parece que você parou de apresentar a tela. Ah, eu fui apertar, bati num X errado aqui. Ainda bem que você me avisou, você não ia ficar falando. Vamos lá. Share. Espero que volte aí. Foi isso. Esse aqui eu bati no botão azul, queria botar no... Não sei se já apareceu aqui um raid, fica esse retângulozinho sacal aqui. Olha só, raid, eu bati no azul aí, parei a apresentação. Voltou, não voltou? Vocês estão vendo agora? Tá vendo, Esther? Agora tá dando para ver. Você conseguiu, ele voltou, desculpa. Então, a inflação no Brasil, para este ano, parece que vai ficar na faixa de 10%. Tá? Vou dizer que seja 9,5%. Agora está aqui a meta de inflação. Ah, não, eu errei por pouco, né? Não, é bem diferente. Errei por... O centro eu errei por pouco. Vou colocar os valores corretos aqui. Em vermelho. 3,75%. Tá? E vamos ver os limites. 2,25, 5,25. 2,25 abaixo. E aqui é 5,25, ou 5%, só conferir. Não, acho que é 5%, acho que é 1,25. Ou não, 1,50. Vamos ver. Desculpa, só verificar. 5,25 superior, 2,25 inferior. É isso aí. Tá, desculpe. Não, é 1,5%, ou seja, o delta, a tolerância é de 1,5%. É isso, tá? Então, esses números aqui que eu tinha colocado de cabeça estavam errados. Então, é que o Banco Central deveria colocar a inflação em 3,75%, ou dentro, para ser mais preciso, dentro do intervalo 2,25%, 5,25%. Não vai colocar. Vai ter que se explicar por que a inflação chegou a 10%. Tá? E agora, se ficar errando persistentemente na meta, até tem previsão disso na legislação que foi aprovada, o presidente e a diretoria eles podem ser afastados. Né? Eu entendo não diz na meta, mas por desempenho suficiente para a previsão disso na legislação. Bom, então, uma das vantagens desse sistema de meta de inflação é que ele é um sistema relativamente bem transparente. Entendeu? O que o Banco Central faz, não está muito claro quais são os objetivos do Banco Central. Tem que anunciar um objetivo claro, que é manter a inflação num certo intervalo. Aí, lembrando, essa inflação é medida pelo IPCA, que é um índice calculado pelo IBGE, e cria um chamado mecanismo de commitment. O que é essa ideia de commitment? É bastante discutido, por exemplo, na área chamada teoria dos jogos, mas nós mesmos já, possivelmente, acho que nós no dia a dia acabamos fazendo isso. Por exemplo, às vezes você não quer
comprar... Você gosta de chocolate, mas passa para comprar chocolate, mas ao invés de comprar uma barra desse tamanho, você compra uma barra desse tamaninho, apesar que você podia, seria muito em termos de... Compre uma barra, com um chocolate pequenininho, uma vez por semana, ao invés de comprar uma barra desse tamanho, comer ao longo de 4 meses. Por quê? Alguma pessoa faria isso? Até se for para ser economicamente mais vantajoso, né? Comprar a barra grande. Por que a pessoa faria isso? Por exemplo, o Alexandre. Por que o Alexandre faria isso na época que ele comia chocolate? Por quê? Ninguém vai sugerir? Não? Porque se eu comprasse a barra grande de uma vez só, eu comia em uma tarde. Então, para impedir que eu me atulhasse de chocolate, eu tinha que comprar aos pouquinhos. Só eu porque tenho que lidar com isso? Nenhum dos 4 aí lida com esse tipo de questão? Não? Então, um outro exemplo. Vamos ver se eu pego agora, até agora que os senhores já lidaram com. Vocês já marcaram para estudar com algum colega, pensando o seguinte: é bom de eu estudar, mesmo que ele vai ficar ou ele ou ela, numa mesa ou noutra, mas a vontade de eu me reunir com um colega para estudar numa biblioteca, num canto, é que com a presença do colega do meu lado, isso me obriga a estudar. Vocês já passaram por isso? Já sim. Obrigado. Agora, então, chocolate eu não conseguia, mas agora eu consegui arrancar a manifestação dos senhores. Então, veja bem, você estudar com um colega é um mecanismo para te obrigar a estudar, criar um commitment, obrigação literal, seria obrigação, para você ficar obrigado a estudar, criar um commitment com o estudo. Então, o problema é que muitas vezes um agente faz uma promessa, que na hora que ele faz parece que faz sentido, e depois que chega na hora de honrar a promessa, ele quer dar para trás. Por exemplo, o caso que estão falando agora, Ucrânia. Vou falar aqui rapidamente, depois vocês podem pesquisar. Quando houve colapso da União Soviética, veja bem, a União Soviética tinha bombas nucleares espalhadas por toda a União Soviética. Né? Eu não vou dizer por toda, mas havia algumas bombas nucleares na Rússia, na Ucrânia e também, acho que no Cazaquistão, e possivelmente em outros locais. Então, a Ucrânia tinha várias bombas nucleares. Mas a Ucrânia concordou ali na década de 90 em entregar todas aquelas bombas nucleares para a Rússia. Foi prometido para a Ucrânia, pelos Estados Unidos e pela Rússia, que se ela entregasse as bombas nucleares para a Rússia, a integridade territorial da Ucrânia estava garantida. Claro, porque não houve commitment, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ou da OTAN, não vão fazer nada, provavelmente, ou talvez das sanções econômicas. Se a Rússia realmente atacar a Ucrânia e pegar mais um pedaço, que pegou inclusive a Crimeia, né, não vai haver uma ação militar dos Estados Unidos. Né? Então, assim, não havia commitment por parte dos Estados Unidos e dos países da OTAN com a integridade territorial da Ucrânia. Tá? Então, quem for um dia estudar, alguém for estudar teoria, tem várias discussões como é que um agente pode melhorar a sua situação criando uma obrigação, abrindo mão de uma opção. Tá? Então, por exemplo, por exemplo, tem competição entre as empresas, às vezes pode ir uma situação de uma empresa, se a outra baixar o preço, digamos, tem 2 empresas operando no mercado, A e B. A empresa A se obriga a reduzir o seu preço caso a B amplie a sua produção. E fica obrigada a fazer isso para garantir a outra, a empresa B, saber se eu aumentar a produção, como por exemplo, o presidente lá vai ser demitido se ele não reduzir o preço, eu sei que se aumentar a pressão ele vai botar o preço no chão, então não quero entrar nesse jogo, não quero essa disputa. Tá? Então, uma das coisas que os economistas argumentam é que o sistema de meta-inflação, mesmo que seja um commitment parcial, aumenta o incentivo do Banco Central em entregar aquela taxa de inflação prometida. Vamos pensar assim, o centro da meta aqui no Brasil, ou colocar a inflação no intervalo, tá ok? Perguntas? Bom, então, só deixa claro, esse problema que a gente falou, de estudar com um amigo, para se obrigar a estudar, para reduzir a chance de ou ficar navegando na internet, ou não estudar, fazer uma atividade alternativa, é um problema que não afeta só a gente quando a gente quer estudar.
Afeta, por exemplo, atletas quando querem treinar, empresas que estão em competição com outras empresas, países que estão envolvidos em alianças militares. Aliás, depois vocês podem perguntar ou pesquisar, ou talvez algum dos senhores tenha estudado isso e lembre, eu posso estar errado, mas não aceitem isso com a valor de face, mas podem conferir, eu acho que eu estou correto. Na Segunda Guerra Mundial, a França e o Reino Unido tinham um compromisso, havia um compromisso de França e Reino Unido que nenhum dos dois faria paz em separado com a Alemanha. Porém, quando a Alemanha ocupou metade da parte considerável da França, a França não queria honrar aquilo, né? Que procurou o Reino Unido, quero fazer a paz em separado, né? Então, vocês podem depois procurar essa informação. Então, assim, que não havia commitment da França com não fazer a paz, claro, se ela fosse invadida, né? Como aconteceu, infelizmente. Fosse invadida e derrotada, né? A Alemanha simplesmente derrotou a França e também a chamada Força Expedicionária Britânica, que já havia militares, força considerável britânica na França, quando a Alemanha invadiu a França. Bom, então agora a gente vai partir para esta sessão aqui. Encerramos a discussão sobre o funcionamento do FED, do Banco Central do Brasil. Como eu falei, tem um link às 6h33 no chat, que com algumas informações que não constam das notas de aula, sobre a independência do Banco Central. Então, agora nós vamos entrar na sessão onde vamos falar de bancos e oferta de moeda. O que eu estou querendo dizer? Bom, vamos lá. O Banco Central ele tem pleno controle sobre o M0, que é a base monetária. Por quê? A base monetária é um passivo do Banco Central. Então, lembrando, M0, conforme nós discutimos na aula passada, então M0 é um conceito de moeda. É igual ao PMPP mais reserva dos bancos. O M0 é um passivo do Banco Central. Então, se o Banco Central, por exemplo, fecha o Banco Central, aí congelou o M0. O M0 não muda. Então, o Banco Central tem controle do M0. Porém, o que as pessoas utilizam, só para incluir pensar, nós utilizamos isso aqui para fazer pagamentos, papel moeda em poder do público. As reservas bancárias nós não utilizamos para fazer pagamentos. Isso é a propriedade dos bancos, Bradesco, Banco do Brasil. E tem esse outro conceito aqui, o M1, que envolve PMPP, mais os saldos de depósito à vista. Aí alguém diz, não, mas eu não uso Pix. Você usa o dinheiro que está na sua conta corrente, ou seja, seu saldo em depósito. Isso aqui é saldo total das contas correntes, tá? Para fazer os pagamentos. E a Pix. Ou seja, o Pix é um instrumento para que te permite utilizar o M1 que você possui. E o que acontece, então, como a gente estava discutindo, isto aqui é um passivo do Banco Central. E ele controla. Porém, isto aqui é um passivo dos bancos comerciais. O Banco Central não tem controle direto sobre isso. Ele pode influenciar, mas controle direto ele não tem. Tá? Então, colocou, se quiser pensar, eu posso controlar quantas horas de aula eu dou, mas eu não posso controlar quantas horas os senhores vão estudar a disciplina. Eu posso tentar influenciar o estudo dos senhores, mas eu não tenho como... Quer dizer, cada aluno vai estudar 10 horas. Eu não tenho como fazer isso. Pode até falar. Só que o efeito disso é nulo, né? Ou não é muito relevante. Ih, eu bati aqui no lugar errado. Aqui, então... Alguém se opõe que eu apague o quadro? Na hora que eu bate no botão de rolamento do mouse, esse negócio dá um zoom e eu não consigo reverter. Mais fácil abrir um novo aqui. Não vou salvar. Então, pronto. Então, a gente está falando dos bancos e a oferta de moeda. Então, como a gente já discutiu, o Banco Central não tem pleno controle do M1. Quem tem pleno controle do M1 são os bancos comerciais. Então, pelo menos, não o Banco do Brasil sozinho, uma entidade fictícia, perdão, do M1 não, dos depósitos à vista. Uma entidade fictícia que englobasse todos os bancos privados, todos os bancos comerciais, e essa entidade teria controle dos depósitos à vista. Então, a gente vai estudar aqui como que os bancos influenciam a oferta de moeda, ou seja, como é que os bancos expandem ou contraem, ou reduzem o saldo total dos depósitos à vista. E a gente começa com um caso simples do sistema
caso sim, um sistema de 100% de reserva bancária, ou seja, aí assim, tudo que os bancos recebem, dinheiro depositado, eles guardam. Tá? Então, a gente começa seguindo o livro-texto, vamos supor que não existe nenhum banco na economia, uma sociedade sem bancos. Algumas pessoas é um paraíso, eu não acho, né? Mas, vamos lá, dependendo de ser bom ou ruim, vamos pensar, não tem banco, estamos pensando uma sociedade bem simples, sem banco. E essa sociedade tem um M0 de 100. Tá? Você pode, como não tem banco, o M0 tem que ser PMPP, porque as reservas bancárias estão zeradas, já que não existe banco nenhum. Aí pensa no seguinte, surge o primeiro banco nessa sociedade, o Mencken chama esse primeiro banco de primeiro banco nacional. E as pessoas ficam encantadas, acham que, coisa legal esse negócio de banco, para até saber que no país do lado tem banco, aqui não tem, que bom que a gente tem o nosso banco. Não quero mais usar dinheiro espécie. E todo mundo corre e deposita todos os seus recursos no banco. Então, aqui nesse banco novo que surgiu, nessa caixinha aqui, nós temos o que seria o balanço, de forma bem simplificada, inclusive omitindo outras contas, que seria o balanço desse primeiro Banco Nacional. Ele tem no ativo reservas de 100, referente aos recursos que as pessoas possuíram, que elas possuem espécie, que elas depositaram nos bancos, no primeiro Banco Nacional, e a contrapartida dessas reservas é que no passivo tem uma conta, um saldo 100, referente aos depósitos à vista. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, a conclusão é que nessa situação bem simples, onde o primeiro Banco Nacional recebeu os depósitos e não usou para nada, deixou o dinheiro parado, ou seja, o banco funciona como se fosse um cofrinho, recebe o dinheiro, bota uma chave e tranca, a gente tem quanto é o M0? 100 ainda. O PMPP zerou, mas as reservas, tudo que era PMPP antes, que era 100, virou reserva bancária. Então, temos reservas bancárias na ordem de 100, então a base monetária, o M0 é 100. E o M1? PMPP é 0. Lembrando que, vou colocar aqui de novo, M0 igual a PMPP mais RB, e M1 igual a PMPP mais depósito à vista. Então, nessa situação bem simples, aqui o M0 é igual ao M1 e ambos são iguais a 100. Então, uma conclusão importante, isso é um resultado geral, não só desse exemplo, que se os bancos mantivessem todos os depósitos sobre a forma de reserva, então eles não influenciariam a oferta de moeda. M1 seria igual ao M0. Tá? Perguntas, senhores. Poderia repetir, por favor? É essa a conclusão aqui, nessa bullet item aqui. Se os bancos mantivessem todo o depósito sobre a forma de reserva, então eles não influenciariam a oferta de moeda. É um resultado geral. Apareceu aqui nesse exemplo, quando você olha para isso aqui, ó, tá? M0 igual a M1 igual a 100. Ou seja, qual era a liquidez que a sociedade tinha antes? 100 em PMPP. Qual é a liquidez que a sociedade tinha após o surgimento do primeiro Banco Nacional? 100 sobre a forma de depósito à vista. Tá legal? E é um resultado geral, não é só desse exemplo. Se os bancos mantivessem todos os depósitos sob forma de reserva, então eles não influenciariam a oferta de moeda. Tá legal? Porque o que aconteceria é o seguinte, cada real que eu depositasse no banco, eu perderia aquela liquidez com R$1, mas ganharia a liquidez de R$1 saldo em depósito à vista. Tá ok? Tá certo? Perguntas? Então, vamos em frente. Criação de moeda por meio do sistema de reservas fracionárias. Em um sistema de reserva fracionária, ou seja, a reserva fracionária é o oposto disso aqui. Os bancos não mantêm 100% de reserva. Dizer que esse aqui, 100% de reserva bancária, que está sendo dito é o seguinte. Todo o dinheiro em espécie que entra no banco, o banco guarda. Não tem como reserva. Ou seja, o banco é um grande... Cada banco é um grande cofre. Pode interpretar assim. Aqui não. Eles recebem e vão guardar uma parte, 50%, 40%, 10%, sobre a forma de reservas, e o restante, por exemplo, se eles só guardam 10%,
90% eles vão emprestar e ganhar juros em cima dessa diferença. Então, em um sistema de reservas fracionárias, os bancos mantêm apenas parte dos depósitos como reservas. Tá? Então, partindo dessa situação que aqui está, desse balanço que nós tínhamos aqui, suponha que é o seguinte: o Banco Nacional muda a sua política e diz: não, agora eu não vou manter 100% de reservas, vou emprestar o restante. Tá? Então, e aqui nesse exemplo, nesse balanço aqui, o Menkel está assumindo que o banco emprestou R$90 e quem recebeu o empréstimo sacou esses R$90 do banco. Tá? Você pode fazer essa hipótese. Tá legal? Simplifica a discussão. Então, imagina o seguinte: o banco recebeu 100, emprestou 90 para algumas pessoas que sacaram para usar esse dinheiro por aí. E a situação do banco, então, é que as reservas, que eram de 100, caíram para 10, enquanto a partir dele agora tem R$90 a receber no futuro por conta dos empréstimos. Perguntas? Isso sem juros? Não, cobrando juros. Provavelmente. Até aqui, para a nossa discussão, se o banco vai cobrar juros ou não, é relevante. O que acontece é que ele quer fazer isso justamente para cobrar juros, né? Para remunerar esses R$90 ou $90 que estão aparecendo ali no balanço. Tá legal? Tudo bem. Então, supondo que o montante foi emprestado, foi sacado do banco, o que vai acontecer é o seguinte: após as pessoas sacarem 90, o que acontece? O PMPP passa a ser 90, que as pessoas têm 90 em espécie. Tá legal? As reservas bancárias são de 10. Então, o M0 é igual a 100, como antes do surgimento do primeiro Banco Nacional. Porém, vamos ver agora. Então, o M0 era 100, continua sendo 100. O M1 vai mudar. Por quê? Lembrando que o M1 é PMPP mais DV. O M1, então, vai ser igual a 90 do PMPP mais 100 dos depósitos. Então, o M1 igual a 190. Agora os bancos criaram liquidez. Aqueles R$90 que o banco... aqueles R$90 que o primeiro Banco Nacional emprestou, contribuíram para a expansão do M1. Tá certo? Aquele empréstimo gerou uma expansão do M1. Então, ao emprestar dinheiro, o primeiro Banco Nacional criou liquidez para a sociedade. Perguntas? Até aqui não tem pergunta, então vamos em frente. Aí é o resultado geral, essa conclusão aqui. Tá? O nome desta aqui. Os bancos criam moeda quando eles mantêm somente uma fração dos depósitos como reserva. Então, no caso anterior, reservas de 100%, os bancos não criavam moeda, não expandiam a liquidez, não criavam liquidez para a sociedade. Aqui não. Eles criam moeda no conceito M1, porque eles expandem os depósitos à vista. Tá? Quando eles mantêm somente uma fração dos depósitos como reserva, para não haver dúvida. A criação de moeda foi criação de M1. O M0 continua em 100. Perguntas? Aí um ponto importante, aqui no começo dessa página. A sociedade não ficou mais rica por ter mais moeda. O que você está dizendo? Primeira coisa, vamos pensar. A mera criação de concessão não deixou ninguém mais rico. Por enquanto, veja bem, pelo menos num primeiro momento o PIB não aumenta.
Pode ser que aí, na hora que quem pegou dinheiro emprestado cria um novo empreendimento, amplia o seu restaurante, o que diabo seja, isso contribui para a expansão do bom funcionamento da economia. Mas a concessão do empréstimo por si só não gera mais riqueza, não faz a sociedade ficar mais rica. Não, mas a gente tem mais R$90. Ok, as pessoas podem ter mais R$90, mas alguma entidade não bancária, quem pegou dinheiro emprestado com o banco, está devendo R$90. Então, o que acontece? Alguém tem mais R$90 em mão, um grupo de pessoas tem R$90 a mais em mão. Por outro lado, também há uma dívida de R$90 com os bancos, tá legal? Então, quando eu digo, faria sentido ela ter ficado mais rica? Não, lembra? Precisa produzir mais. Só vai ficar mais rica se aquele empréstimo for bem utilizado e contribuir para a expansão do PIB. Será um empréstimo financiar um empreendimento que contribui que vai gerar uma expansão do PIB, ou financiar uma empresa que contribui positivamente para o PIB, e assim vai. E temos esse comentário aqui, que eu já tinha falado. A contrapartida da elevação dos recursos monetários, ou seja, da expansão do M1, é o endividamento, o crescimento do endividamento do público não bancário. Tá? Perguntas? Não? Então, agora eu vou entrar nesse tópico aqui, o multiplicador da moeda. É o que multiplica a moeda, não o que vai aumentar a quantidade de moeda que a gente tem na nossa carteira. É o que os bancos fazem. O ponto do Menkel você acha esse tipo de exemplo em quase todo o livro-texto de Introdução à Macroeconomia? Esse tipo de argumento. Não necessariamente com o mesmo número, mas o argumento é o mesmo. O Menkel chama a atenção que a criação da moeda não para no primeiro Banco Nacional. Então, agora o Menkel está dizendo, surgiu o primeiro Banco Nacional e surgiu o segundo, o terceiro, então ele usa esses nomes. Tem lá 50 bancos agora naquela sociedade. Então, imagina o seguinte, quem pegou aqueles R$90 emprestado, ele leva esses R$90 e deposita no segundo Banco Nacional. Tá? E até você poderia até tornar o exemplo um pouquinho mais complicado e dizer, não, então, em vez de trabalhar aqui dizer que ele levou para o segundo Banco Nacional, que ele deixou parado lá no primeiro Banco Nacional, daria a mesma coisa. Mas tira um complicador da discussão. Vamos pensar o seguinte, alguém pegou empréstimo no primeiro Banco Nacional, sacou R$90 e corre e deposita no segundo Banco Nacional. Ou, colocando de outra maneira, pegou R$90, mas não vai sentar em cima, vai gastar e daqui a pouco aqueles R$90 entram de novo no sistema bancário. E aqui o MEC está dizendo, esses R$90 entram no segundo Banco Nacional, por exemplo. Aí o que acontece? O segundo Banco Nacional recebe depósitos da ordem de 90. E o que ele faz com isso? Ele mantém reservas de 10%, então ele mantém 9 parado em reservas. E 81, que é a diferença de 99, entre 99, ele empresta. Ok? Aí esses R$81 saem do segundo Banco Nacional e entram no terceiro Banco Nacional. O terceiro Banco Nacional recebe, então, 81 de depósito. Vai manter 10% disso, que é 8,1, sobre a forma de reservas. E a diferença entre 81 e 8,1, que é 72,9, o terceiro Banco Nacional empresta. Aí esse 72,9 vai entrar no outro banco, quarto Banco Nacional. É por isso que eu coloquei aqui essas reticências. Desculpa só um instantinho, gente. Perdão, estava com uma janela aberta, começou a chover aqui, então tem que fechar, desculpe. Então, daqui a pouco, seu professor estará ensopado. Bom, e aí a ideia é que esse processo continue indefinidamente. Infinitamente. Aí, qual é a oferta total de moeda adicional que cria? Então, pensando, olha, o banco, aqui houve uma criação de 90. Aqui houve a criação de 81. Aqui de 72,9. Isso continua. Qual é o total? Então, a oferta total de moeda, a conta é feita aqui. Então, eu vou tentar fazer essa conta no quadro. Tá? Então,
os senhores, por favor, acompanhem também nas notas de aula. Se acontecendo um erro, me avisem imediatamente para a gente não perder o nosso precioso tempo aqui com isso. Então, o que acontece? Oferta total de moeda. Nós vamos ter 100. Okay? De onde nós estamos tirando esse 100? Só para não haver dúvida. Esse primeiro 100, ele vem daqui, tá? Os depósitos, no saldo de depósito no primeiro Banco Nacional. Aí a gente pega 90, depois 81, e vamos pegando. Então, 100 mais 90 mais 81 mais 72,9 mais bababá. Aí, só que isso é igual ao seguinte, se for olhar com cuidado, isso aqui, ó, o primeiro número, 100, é 100 vezes 0,9 elevado a 0. 0,9 elevado a 0 é conhecido como 1. Então, isto aqui é igual a 1. Mais 100 vezes 0,9 elevado a 1. 0,9 elevado a 1 é 0,9 vezes 100, 90. Então, isso aqui é igual a 90. O segundo termo é 90. O terceiro termo, 81, é 100 vezes 0,9 elevado ao quadrado, que 0,9 ao quadrado é 0,81. Mais 100 vezes 0,9 ao cubo. Tá? 0,9 ao cubo é 0,729. Então, esse termo aqui é igual a este outro aqui. Mais infinitamente igual. Isso, os senhores já viram. Você pode colocar o 100 em evidência. Eu vou falar de algo que os senhores já viram antes de entrar na UFRJ. PG, progressão geométrica. E quando a gente tem uma progressão geométrica com razão menor do que 1, a gente pode fazer a soma infinita dos seus termos. A progressão geométrica, uma infinidade de termos, né? Se a razão é menor que 1 em valor absoluto, a gente consegue calcular o valor da soma, tá legal? Então vamos lá. Aqui, dessa linha aqui, para esta aqui, a única coisa que eu fiz foi colocar o 100 em evidência. Então, e aqui eu reproduzo 100. E aqui eu uso a fórmula para a soma dos termos da PG infinita. Alguém pode depois procurar num livro, tá? Mas depois eu... Vamos lá, qual é a razão aqui? É 0,9, que aqui o termo é 1, aí multiplicou por 0,9, multiplicou por 0,9, de novo. Então, uma soma desse... Colocar aqui. Deixa eu terminar, depois eu coloco a regra geral para dar o... Qual foi a regra geral que eu usei para obter essa fração que aqui está? Isso aqui, você calcula o que vai ser isso aqui. Isso aqui é 10. Então, isso aqui vai ser 100 vezes 10. E conforme aparece, então, escrito lá nas notas de aula, isso aqui no final é igual a 1000. Tá? Então, nesse sistema de reservas fracionárias, onde os bancos mantêm 10% dos depósitos sob forma de reservas, a gente conclui que de um M0, você tem o M0 igual a 100, são as reservas bancárias, que todo o dinheiro acabou entrando nos bancos, e o M1 vai ser de 1000, é o total dos depósitos à vista. Tá? Então, a gente diz que o multiplicador monetário é 10, ou seja, que o multiplicador monetário é M1, é o Mzinho, esse é o multiplicador monetário, vezes M0. Então, se o M0 é 100, o M1 é 1000, o Mzinho tem que ser 10. Então, o multiplicador monetário aqui nesse exemplo é 10. Perguntas até aqui? Então, senhores, alguém se opõe que eu apague o quadro? Da onde eu tirei, então, aquela fração 1 menos 0,9 é o seguinte...
vem no seguinte local: 1 mais Q elevado a 2 mais Q elevado ao cubo infinitamente é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, o Q, que é a razão, é 0,9. E uma condição para que isso aqui seja feito é que, em valor absoluto, o Q tem que ser menor que 1. Q pode ser igual a 0,8, 0,7, menos 0,5, tá? Mas em valor absoluto tem que ser menor que 1. Tá? Perguntas? Então, entrando aqui a chamada fórmula do multiplicador monetário, Mzinho, a gente já falou. Então, para esta economia aqui, o que é um resultado geral, o Mzinho é igual a 1 sobre R. Perdão, eu falei para esta economia, não. O resultado aconteceu neste exemplo que nós estávamos discutindo, mas na verdade é um resultado geral. É sabido que o multiplicador monetário é 1 sobre o R, onde o R é a fração que os bancos mantêm sobre reserva. Então, aqui no nosso exemplo, o R era 10%, ou seja, 0,1. Então, o M tem que ser igual a 1 sobre 0,1. Ou seja, o M tem que ser igual a 10, esse Mzinho. Então, que foi o valor que a gente acharam para o multiplicador monetário. E eu menciono aqui nas notas de aula, você tem essa fórmula, M1 igual a Mzinho M0. Ou, outra maneira de dizer, o Mzinho é igual a razão entre o M1 e o M0. Tá? E eu menciono nas notas de aula que o autor assumiu, por simplicidade, que o PMP é igual a 0. Que as pessoas não carregam, depois que surge o sistema bancário, ninguém carrega moeda em espécie. Se não todos, quase todos os livros textos de introdução à macroeconomia fazem essa hipótese. Não é só esse livro. Em curso mais avançado, por exemplo, se vocês estivessem estudando economia, vocês veriam isso no curso de introdução à economia, e quando fosse fazer um curso chamado Economia Monetária 1, Economia Monetária 2, vocês iriam discutir uma fórmula um pouco mais complicada. Você eliminaria essa hipótese, aí você ia derivar uma fórmula um pouco mais complicada do que essa que a gente discutiu. Tá? Então, algo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu, não sei por que cargas d'água, eu me enganei aqui em algum local, e eu vou tentar, vamos ver se eu tenho isso pronto aqui para corrigir. Notas. Esse é o tópico 3. Ok. Não sei porque, eu não sei se eu me enganei. Evidentemente me enganei, sei exatamente onde. Vocês anexei a tabela da versão anterior. Os senhores deveriam ter recebido esta tabela na última página, ou seja, a diferença é que tem uma coluna a mais, a coluna com Mzinho. Então, quem quiser atualizar o seu material, deixa eu ver, copy Dropbox link, então tem um link para um PDF para essa página aqui, que é a última página, deveria ser a última página do PDF que os senhores baixaram na internet. A diferença, que os senhores podem ver, é a quarta coluna, não é? Vou comparar aqui. A segunda coluna. Quarta é o seguinte, surge uma coluna nova, tinha 3, surge uma nova. E também eu coloquei naquele outro ali com mais decimais, mas é a mesma tabela, tá? Ou seja, eu coloquei todas elas, 3 colunas que aqui estavam com 3 decimais. Até realmente não faz sentido. Por que aqui essa aqui eu coloco com 3 decimais e as outras coloco só com 1, né? Totalmente sem sentido isso. Então eu botei tudo com 3 decimais aqui na outra. E aqui você tem o multiplicador, o Mzinho, é o recíproco desta coluna aqui, desde que você coloque em forma unitária, né? Então, ao invés de trabalhar com 77,078, trabalha com 0,77078. Então, o multiplicador monetário para o Brasil durante o ano de 2018. Ficou aqui ficou abaixo de 1,3, foi o único mês. Mas então, vejo que ele oscila entre 1,29 e 1,36, né?
relativamente estável esse multiplicador monetário, mas não é uma constante como o G da física, que nem aquele é constante, né? Se não falha a memória, 9,8 no polo, não, 9,8 no Equador, 10 nos polos, alguma coisa assim. O G seria constante se a Terra fosse uma esfera perfeita, mas ela achatada nos polos. Tá? Bom, o fato do M ser quase que constante vai ter uma implicação para a gente. Então, voltando agora aqui para o top, página que nós estávamos, falamos desse aqui, isto aqui, nós falamos desse tópico aqui, aí tem... estão pedindo... Eu acho que essa turma tem grupo, sim. Talvez hoje não tenha ninguém no grupo. Lamento. Mas acho que essa turma tem grupo, sim. Depois vocês confiram na próxima coisa. Tem pouca gente aqui, vocês confiram na próxima aula com os colegas, tá? E se existe grupo, eu não participo, desculpa, eu não tenho informação. Mas eu acho que tem grupo, sim. Então, vamos lá, os instrumentos de controle monetário, acho que um grupo de WhatsApp, eu acho. Então, vamos falar dos instrumentos de controle monetário do Fed. Lembrando, o Fed ele quer controlar no frigir dos ovos o M1, porque é o que as pessoas efetivamente utilizam para fazer esses pagamentos. Então, deveria ser o M1 que termina por impactar o nível de preços, por exemplo, e a taxa de inflação. Porém, ele vai ter que, na prática, controlar o M0 e, com isso, tentar impactar indiretamente o M1. Como o multiplicador monetário não é garantido, às vezes, dependendo do que está acontecendo na economia ou do que o Fed fizer, o Mzinho pode mudar bastante. Mas, por exemplo, olhando aqui para o caso do Brasil em 2018, o Banco Central, mexendo com a base monetária, ele impactaria o M1 de forma previsível, porque o multiplicador monetário era um parâmetro quase que constante. Tá? Melhor dizer variável. Né? Parâmetro é algo que não muda. Variável, como o nome diz, varia. Né? Então, o M era uma variável relativamente constante. Então, se o Banco Central controlasse o M0, ele, na prática, estaria controlando o M1. Bom, então, quais são os instrumentos que o Banco Central tem para impactar a quantidade de moeda que existe na economia? Então, são instrumentos do Fed, de qualquer outro Banco Central, digo dando nome, pelo menos, o Banco Central tem esses instrumentos também, chamadas operações de mercado aberto, são utilizados com mais frequência. O que são as operações de mercado aberto? É compra e venda de título público. O Banco Central ele quer colocar dinheiro na economia, ele vai no mercado e compra títulos públicos. Chega para o Bradesco e diz, Bradesco, quero comprar seus títulos. Toma aqui recursos, dinheiro, ou seja, vou expandir teu saldo nas contas de reserva, você me entrega esses títulos. Tá? Então, na hora veja, o Banco Central recebe títulos, ele coloca dinheiro na economia. Então, quando o Banco Central compra títulos, ele expande a base monetária, consequentemente expande o M1. Lembra do multiplicador monetário. E quando ele quer fazer o contrário, ele quer tirar a moeda de circulação, ele vai no mercado vendendo títulos. Ele coloca, estou vendendo esses títulos aqui. Aí os agentes que têm interesse no título, eles entregam dinheiro para o banco. Pensando assim, não é que por exemplo, um banco vai chegar com uma sacola de dinheiro do Banco Central. O que vai acontecer é que o banco vai comunicar ao Banco Central, o banco que tem interesse vai comunicar, outra instituição vai dizer para o Banco Central, para simplificar, suponho que seja o Banco do Brasil. O Banco do Brasil diz para o Banco Central, eu quero comprar esses títulos. Aí o Banco Central diz, está legal, transação efetuada, eu reduzi o seu saldo na conta de reservas. Ou seja, a base monetária é contraída. Outro caminho, então esse é o que é utilizado com maior frequência no dia a dia, é o mais simples para o Banco Central utilizar. Outro caminho, que não é feito com muita frequência, chamada alteração das reservas exigidas. Do que você está falando, Alexandre? Aqui eu disse que os bancos mantinham 10% dos depósitos como reserva. Da onde que saiu esse número? Eu não falei. Você me disse, ele mantém 10% dos depósitos como reserva. O que acontece na prática, na verdade, é que o Banco Central, ele diz,
define um mínimo que os bancos têm que manter sob a forma de reserva. Ok? Então, o Banco Central chega e diz, vocês têm que manter pelo menos 50%, 40%, 30% dos depósitos sob a forma de reserva. Ele define um mínimo. Se o banco quiser manter acima disso, legal, o banco pode manter. Mas ele vai ter que manter pelo menos o mínimo exigido pelo Banco Central. Então, um caminho que o Banco Central tem para impactar a oferta de moeda, ele chega e diz, ele muda a exigência de reservas. Então, como aconteceu no Brasil em 2018, as reservas mínimas eram da ordem de 40%, foram de 40% em janeiro, fevereiro e março, caíram para 25%, isso durou de abril até novembro, e foi até planejado, caiu para 25%, já sabia que ia cair para 21% mais à frente. E depois chegou a 21% em dezembro. Tá legal? E agora, aproveitar essa tabela para a gente dar uma olhada. O que aconteceu? Eu estou também usando os dados de 2018. Lembra? Então, vamos ver se eu consigo botar as duas coisas no quadro simultaneamente. Então, aqui, primeiro, desculpa, utilizar o Paint, colar. Então, essa tabela aqui, eu quero colocar no quadro. Espero ter sucesso nisso. E vamos ver aqui esse pedacinho agora das notas de aula. Print screen. Tem que voltar aqui, colar, selecionar. Editar, colar. Tá dando para ler tudo, gente? Sim. Obrigado. Então, vamos ver o que é o seu. O mínimo era de 40% em janeiro, fevereiro e março. E os bancos tinham mais do que o mínimo. Só olhar, tá claro. Tá? Caiu para 25% de abril e novembro. Os bancos quase que não reagiram. Mantiveram, tá? Caiu, então, estava antecipando, talvez fosse cair, já caiu. Reduziram aqui um pouquinho, tá? Mas não, veja bem, caiu de 40% para 21%. A reserva efetiva aqui, vamos dizer, 50%. Caiu de 50%, vou arredondar 44%, né? Ou seja, o Banco Central reduziu o mínimo de 41% para 29%, mas não houve uma queda da diferença 40% para 21%, que é 19%. A queda foi só na faixa de uns 5%, 6%, né? Daqui de 49,9% para 44%, tá? Então, assim, olhando para essa tabela aqui, você identifica, aparentemente, em reação a essa mudança que a gente menciona aqui, os bancos efetivamente reduziram as suas reservas como percentual de depósito, mas não tanto quanto você imaginaria, ou você assumisse que eles não tanto quanto se eles mantivessem tão somente o mínimo exigido pelo Banco Central. Então, aqui olhando, vocês veem que eles mantêm mais do que o mínimo, que o Banco Central pede. Aqui eles estavam pouco acima do mínimo, depois ficaram bem acima do mínimo. Tá? Então, esse aí é um caminho para o Banco Central mudar impactar a oferta de moeda sem mexer na base monetária. Porque, veja, como a base monetária é um item do passivo do Banco Central, para a base monetária mudar, o Banco Central tem que comprar e vender alguma coisa. Comprar ouro, vender dólar, comprar títulos públicos, vender títulos públicos. Se o Banco Central não faz uma transação desse tipo, a base monetária não muda. Então, essa mudança aqui, propriamente dita, que eu estou circulando aqui, ela não impacta a base monetária do Banco Central. Mas então como é que ela impacta a oferta de moeda? Porque lembra, na nossa discussão, é aqui, eu estava procurando qual, mas está aqui. A gente tinha essa condição aqui. O M1 é igual a M vezes M0 e o M é igual a 1 sobre R, onde o R são as reservas que os bancos mantêm. Então, na hora que o Banco Central modifica, reduz o mínimo que ele exige,
ele está tentando puxar o R para baixo de forma que aí o M aumente. Tá certo? Então, aqui o Banco Central estava tentando expandir a quantidade de moeda, mudando o R. Tá? Perguntas? Teria como fazer um exercício com essa fórmula? Porque eu não estou conseguindo visualizar. Qual fórmula? Tem duas ali no... Qualquer uma das duas, só para... Uma a gente já fez. Por exemplo, eu chego aqui e digo, tem no livro, tem uma unidade por aí, M igual a 50, M0 igual a 50, Mzinho igual a 3. Qual é o valor do M1? 150. Ok? Ou às vezes eu vou dizer M1 é igual a 150, M0 é igual a 50, calcule o M, o Mzinho. Aí você dizer que é 3. Outra, eu posso chegar e dizer, olha, R era igual a 10%, digamos, R1 e passou para 20%. Calcule o multiplicador monetário em ambos os casos. Então, na situação 1, ele é de 10, tá? E na situação 2, ele é 5, que seria 1 sobre 0,2, tá? E aí eu poderia ter dito, olha, o M0 é 1 milhão. Calcule o que é o M1 em cada caso, ok? Há alguns exercícios desse na lista, mulher. Isso aí ilustrou para... Sanou a sua curiosidade, pelo menos no momento? Acho que sim. Ok. Bom, então... Vamos ver o... E o terceiro mecanismo, terceiro instrumento, que também vai atuar via multiplicador monetário, chamado alterações na taxa de redesconto. O que é redesconto? O redesconto é o nome dessa linha de crédito que os bancos podem recorrer junto ao Banco Central. Ou seja, quando o banco pega dinheiro emprestado no Banco Central, tem uma taxa de juros nisso, é chamada taxa de redesconto. Por que redesconto? Que tem algo muito comum, inclusive nos Estados Unidos, acho que eles chamam só discount rate. Que normalmente o ponto é que é muito comum alguns títulos de curto prazo, particularmente, de 1 mês, 2, ele só está especificado o valor que ele vai pagar. Por exemplo, esse título vai pagar R$1.000 no dia do seu vencimento. Digamos que seja no dia 31 de dezembro. Vamos supor que tenha sido esse título ia vencer no dia 31 de março. Mas no dia 1º de março ele foi vendido, colocado no mercado. Alguém comprou esse título para receber os R$1.000. Mas por que alguém vai comprar? Porque ele compra o título, por exemplo, com preço de R$970. Então, você paga R$970 no dia 1º de março por algo que vai te render R$1.000 no dia 31 de março. Então, houve um desconto de 30 unidades. Então, basicamente, você compra o título com desconto. O título tem um valor de resgate fixo lá, R$1.000 você compra com desconto. É por isso que daí que vem o nome desconto, a expressão desconto. E por que agora, quando a Nacional fala redesconto, é que a ideia era o seguinte, que os bancos, quando eles iam pedir dinheiro emprestado no Banco Central, uma das coisas que eles podiam fazer é levar títulos que eles já tinham comprado com desconto. Então, por exemplo, alguém precisava de dinheiro emprestado para o banco, levava um título que ia para vencer daqui a um mês com R$1.000, vendia com desconto para o banco. O banco comprava por 970. Aí, no dia seguinte, o banco precisava de dinheiro, pedia dinheiro emprestado para o Banco Central, ele vendia novamente aquele título com um novo desconto. Aí o título seria vendido por 950 ou 980, ou que fosse por 980. Então, basicamente, haveria uma segunda operação de desconto. Daí que vem o nome redesconto. Até isso está associado a algo chamado desconto de duplicata, que é um título de crédito muito comum no Brasil. Tá? Mas então o que interessa aqui para a gente, tirando agora passando por essa curiosidade histórica, a taxa de redesconto é a taxa de juros que o Fed cobra nos seus empréstimos para os bancos. Então, quando o Fed joga essa taxa de juros para cima, os bancos vão olhar para ele e perceber, opa, antes a taxa de juros para eu pegar dinheiro
junto ao Banco Central era, digamos, de 10% ao ano, agora passou para 13%. Ficou mais caro. Então, eu tenho que ter mais cuidado. No seguinte sentido, eu tenho que ter mais cuidado com as minhas operações de forma a garantir ou reduzir a chance de eu bater na janela de redesconto ou pedir dinheiro emprestado ao Banco Central. Então, os bancos têm que ser mais cautelosos e uma das coisas que eles acabam fazendo é emprestar menos dinheiro. Tá certo? Então, basicamente, o que acontece? Eles têm que aumentar a quantidade de reservas relativamente aos depósitos. Então, quando o Banco Central ele mexe nisso aqui, ele está tentando mudar a razão de depósitos, impactar isso aqui. Tá? Então, quando ele aumenta a taxa do redesconto, ele está tentando forçar os bancos a aumentarem as suas reservas e, consequentemente, a reduzir o multiplicador monetário e puxar o M1 para baixo. Então, conclusão. Aumentou a taxa de redesconto, o multiplicador monetário deveria cair, consequentemente, o M1 deve cair. Diminuiu a taxa de redesconto, os bancos podem emprestar mais, reduzir as suas reservas e, consequentemente, o multiplicador monetário aumenta, o que deveria levar a uma expansão do M1. Perguntas? Não? Então, talvez vai dar tempo da gente terminar. Então, tem aqui um texto. Tem uma sessão chamada Estudo de Caso, Corridas aos Bancos e a Oferta de Moeda. Vale a pena ler, é algo interessante. Tem essa informação que eu estou colocando aqui, que, se não me falha a memória, não está no livro, tirei de outro local, num texto do economista Milton Friedman, com coautoria com a historiadora, especialidade de Estado Econômico, Anna Schwartzman. Foi um dos textos que fez com que o Milton Friedman ganhasse o Prêmio Nobel de Economia na década de 70, acho que foi 74, eu não me lembro exatamente o ano. É que houve como eu disse, não sei se talvez tenha essa informação no livro, mas se não tem no livro, certamente nos textos do Milton Friedman você identifica esse fato. No trabalho dele, ele fez um levantamento do que foi a política monetária dos Estados Unidos na época da Grande Depressão. Foi uma política errada, foi uma política de contração monetária. Os bancos estavam quebrando e o Banco Central, ao invés de ajudar socorrer os bancos, envolvia emprestar dinheiro para os bancos, expandir a oferta de moeda, deixou a oferta de moeda, o M1 cair. Então, houve uma contração na oferta de moeda de quase 30%, 28% entre 1929 e 1933. Então, naquele período da Grande Depressão, a oferta monetária estava caindo. A política do Fed ali foi errada. Então, uma das coisas que, quando houve a crise de 2008, que os bancos centrais do mundo inteiro se esforçaram, não pode acontecer aquilo que aconteceu na década de 30. Agora, aqui, com essa crise, a gente vai manter a oferta de moeda constante ou crescer. Então, eles criaram linhas de crédito auxiliares, instrumentos adicionais, instrumentos não tradicionais de política monetária, para garantir que a economia não ia entrar num espiral. Se entrasse num espiral, numa recessão tão forte como a da década de 30, não seria por conta da política monetária ter sido contracionista, que foi o que aconteceu na época da Grande Depressão. Tá? Inclusive, houve deflação naquela época. Deflação, ou seja, inflação negativa, preços caindo. E aí entra um tópico importante. Eu só vou dizer aqui agora o seguinte: inflação e deflação não são fenômenos simétricos. A gente vai ver isso com mais detalhe quando discutir o efeito Fischer no próximo tópico. Aqui só vou dizer o seguinte: deflações fortes normalmente são associadas à recessão e estagnação econômica. A gente vai ver o porquê quando falar do efeito Fischer, mas o ponto é, quando a economia entra num processo de deflação, numa situação de preços caindo continuamente, isso tende a levar a taxa real de juros para cima e tem impacto adverso sobre o investimento no sentido de contas nacionais e, consequentemente, isso coloca a economia numa recessão. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo tópico. Então, a gente entra no último tópico na última sessão deste tópico 3, falar da chamada taxa de fundos federais, que é o Fed Funds Rate, é a taxa de juros no curto prazo que os bancos cobram por empréstimos interbancários das suas reservas mantidos junto ao Fed. Tá? Então, basicamente, como lá está dizendo o seguinte,
um banco tem reserva sobrando, o outro está precisando de reserva, um banco pode emprestar para o outro. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E a taxa desses empréstimos é a chamada Fed Fund Rate. Tá? No Brasil, o equivalente dela é a chamada taxa Selic, que não é exatamente igual a Fed Fund Rate, mas acaba tendo o mesmo papel. Então, Fed Fund Rate é a chamada taxa básica nos Estados Unidos, e aqui para a gente é a chamada taxa Selic. E a Selic são chamadas operações lastreadas com título público. Então, basicamente, um banco, por exemplo, um banco pega emprestado dinheiro com outro e dá como garantia os títulos públicos que ele tem. O que é dar como garantia? Por exemplo, financiamento imobiliário é a coisa mais comum. Alguém pega dinheiro emprestado no banco para comprar imóvel, o que fica como garantia para o banco se o devedor ficar inadimplente? O próprio imóvel. Eu peguei dinheiro emprestado no banco para comprar um apartamento, por exemplo. E se amanhã eu não pagar o empréstimo para o banco pode exigir, levar à justiça, e ele vai. O que está a garantia dele é o imóvel, porque inclusive fica no registro do imóvel, na escritura, no cartório de registro do imóvel, fica marcado lá. Este imóvel está penhorado para o banco tal. E aí não tem nem como você vender, entendeu? Você não, só um louco compra um imóvel penhorar, vai comprar preço de banana. Né? Então, assim, por exemplo, tem um imóvel que vale 2 milhões, que está como garantia de um empréstimo, você não vai conseguir vender por 2 milhões. Se você achar alguém que compra, você vai ter 100 mil, 200 mil reais. Não vai acontecer, tá? Ou seja, o imóvel não está desimpedido. Então, e às vezes pode ser o seguinte, nem é para compra de imóvel, alguém tem uma ideia, quer pegar dinheiro emprestado no banco para abrir um negócio, o banco pode, não sei se eu devo te emprestar, o cara pega o meu imóvel, se eu precisar do imóvel, o meu imóvel fica como garantia, como lastro dessa operação. Isso pode ser feito também. É bastante comum. Particularmente nos Estados Unidos. Aqui acho que é menos comum, mas aqui também tem essa possibilidade. Então, aqui a gente tem o seguinte, nesse ponto. O que está como garantia não é um imóvel, é um lote de títulos públicos. Um banco tem dinheiro, por exemplo, tem títulos públicos que vão vencer daqui a um ano. Ele quer manter esses títulos públicos, não quer se desfazer. Mas ele quer pegar dinheiro emprestado, pelo prazo de uma semana. Ele pode, então, dar como garantia desse empréstimo de uma semana aqueles títulos públicos que têm validade de um ano. Maturidade de um ano, desculpe. Maturidade é a palavra correta. Então, você pode interpretar, são duas coisas, tem duas maneiras de interpretar. Você pode dizer o seguinte, ele pega o dinheiro emprestado e deixa os títulos ficam como garantia, ou outra maneira de pensar, ele vende os títulos por 1.000, o Banco X vende os títulos para o Banco Y por 1.000 e acerta com o próprio Banco Y que no dia seguinte eles recompram os títulos por 1.000 que multiplicam mais I. Então, o I vai ser a taxa de juros dessa operação entre os dois bancos, tá certo? Então, basicamente, se o título fica como garantia ou se é acertada com a recompra econômica, não tem diferença nenhuma. Mas o ponto central que, então, os títulos estão como garantia. Então, o que na prática, e isso é bom para quem está emprestando dinheiro, porque é como se ele estivesse emprestando para o Tesouro, que é o Tesouro Nacional, que é considerado o devedor mais seguro aqui no Brasil. Tá? Então, como eu tinha falado, na prática, os títulos funcionam como garantia do empréstimo, tinha já falado. Né? Perguntas? Bom, aí eu digo que essas duas taxas são as taxas básicas das respectivas economias. Ela funciona como um piso para o tomador de recursos. Eu quero pegar dinheiro emprestado. O banco vai olhar para mim, eu não vou te emprestar por menos do que da Selic. Se a Selic é 1%, eu posso emprestar com baixíssimo, com risco zero, ou quase zero, muito baixo risco, a 1%, fazendo uma operação com títulos públicos, eu vou te emprestar por mais do que isso. Não vou te emprestar por 1%. Então, para quem vai bater num banco e pedir dinheiro, ele vai pagar mata juros da Selic para cima. A Selic funciona como piso. Tá? E também funciona como teto para o depositante. Por quê? Porque, veja bem, quando eu deposito, por exemplo, coloco o dinheiro num chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário, o banco não vai me pagar mais que a Selic. Por quê? Porque esse banco tem uma carteira de títulos públicos. Por que ele vai me pagar, digamos, 5% se a Selic é 3%? E ele pode, então, pegar os seus títulos públicos de longo prazo, se financiar por um período curto, digamos que seria o prazo de um mês do CDB,
Então, ele não vai me pagar uma taxa superior à Selic. Então, acaba acontecendo o seguinte: para quem toma recurso emprestado, a Selic funciona como um piso, e para quem vai depositar, a Selic funciona como um teto. Tá? Então, aqui, basicamente, aquela discussão, eu já falei esses 2 pontos. Tá? E o último comentário que eu tenho aqui é que o Fed e o Banco Central do Brasil, ambos, eles estabelecem metas para a Selic, para a Fed Funds Rate. E agora uma coisa, eles têm que, às vezes, atuar no mercado. Basicamente, diz, não, o Banco Central fala, a Selic é 5%, e fecha, dorme, mega feriado, o Banco Central vai ficar fechado por um mês, não vai operar no mercado financeiro. O que garante que a Selic vai ficar em 5%? Pode subir e descer de acordo com a necessidade de recursos dos bancos, com a disponibilidade de recursos para os bancos. Então, o que acontece é que, por exemplo, o Banco Central quer manter a Selic, digamos, em 3%, 5%. E a Selic cai em 6%, ele tem que entrar no mercado disponibilizando dinheiro para puxar a taxa de juros para baixo. Então, basicamente, ele entra no mercado comprando títulos públicos e colocando dinheiro no mercado, para puxar a taxa de juros para baixo. Aí, se a taxa de juros tiver ele quer manter a Selic em 5%, ela caiu a 4%, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que agora ele quer reduzir a taxa de juros, ele quer colocar dinheiro ele quer reduzir a taxa de juros, ele quer colocar dinheiro no mercado. Colocar dinheiro no mercado, ele vai comprar títulos. E se ele quer a taxa de juros, ele quer aumentar a taxa de juros, ele vai vender títulos, vai colocar títulos no mercado e retirar dinheiro de circulação. Tá? Então, o Banco Central ele estabelece, assim como a Reserva Federal, estabelece meta para a Selic, no caso do Brasil, Fed Funds Rate, no caso dos Estados Unidos, e os correspondentes bancos centrais têm que entrar no mercado monetário para manter as taxas no patamar desejado. Perguntas? Ok. Então, a gente encerrou o tópico 4. Tópico 3. 3, perdão. Tópico 3, né? Encerramos o tópico 3. Ali, vocês já podem fazer a lista. Então, temos ainda 2 minutos. Vamos tirar dúvidas. Dúvidas? De lista, de outras coisas? Eu acho que eu só vou ter dúvida depois de fazer exercícios. Tá. Ninguém quer tirar dúvida, então no momento vou interromper a gravação. Se quiserem tirar dúvida de alguma outra coisa de economia,